Já vai abrindo sua Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. E fique ligado agora. 2 Timóteo capítulo 3. E nós queremos continuar falando sobre o tema A Vida que Escolhemos Viver. Já é a quarta mensagem que nós estamos falando sobre esse tema. E eu espero que esteja sendo bênção na sua vida. E eu recomendo a você, lá no canal da Igreja Renovar, se você não fez sua inscrição em nosso canal, Igreja Renovar, vai lá no YouTube, querido, faça a sua inscrição, tem lá essas mensagens, as 3 mensagens já estão lá, liberadas para você. Também no Café Pastoral você pode também assistir e com certeza será bênção para você poder entender o que está acontecendo, o que Deus está falando com a gente, do que Deus está tratando conosco nesses dias. A vida que escolhemos viver. Deixa eu ler um texto agora para você, texto da Palavra de Deus, que não foi esse que eu citei, mas não precisa abrir. Deixa eu ler para você, que é o texto que nós estamos usando como base. Diz assim a Palavra de Deus: agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive o que está escondido, seja bom, seja mal. Então nós estamos falando sobre escolhas da nossa vida, as escolhas que eu e você fazemos. Então nós escolhemos uma vida para viver. Você escolheu uma vida para viver, eu escolhi uma vida para viver, e no dia a dia nós vamos tomando decisões, vamos fazendo escolhas. Então, de acordo com a sua faixa etária, de acordo com o tempo que você vive, do momento que você vive, você vai fazendo suas escolhas. Então existem escolhas que são muito importantes. Por exemplo, a escolha mais importante da sua vida, a decisão mais importante da sua vida é abrir o seu coração para Jesus e deixar Ele ser Senhor e Salvador da sua vida. Essa é a melhor escolha que você faz na sua vida, é a escolha que serve para a eternidade. Você viverá eternamente com Deus. A segunda grande escolha que você tem na sua vida, posso dar exemplo para você, é o seu casamento. Se você quer viver bem, escolha bem para casar, ok? Então você precisa pensar muito bem nisso, precisa orar por isso. E outras escolhas vem faculdade, vem profissão, vem a empresa que você quer abrir, enfim, uma série de coisas que nós vamos construindo nossas vidas. E essa é a pergunta sobre esse tema. Como eu e você, escuta isso, como eu e você temos construído nossas vidas? Muitas das vezes a gente fica se perguntando: Deus, por que está acontecendo isso comigo? Deus, por que aconteceu isso comigo? Deus, por que está acontecendo isso com meus filhos? Deus, por que está acontecendo isso com o meu casamento? Geralmente estão relacionadas às escolhas que eu e você fizemos. 99% dos casos são escolhas que nós fizemos. E por vezes nós estamos colocando até a culpa no diabo. O diabo é culpado. O diabo é culpado por tudo, querido. Mas você e eu podemos dar legalidades para ele. Podemos abrir portas para ele, para que ele entre em nossa vida e ele possa trazer estragos à nossa vida. E é sobre isso que nós vamos tratar disso também hoje, Nós já falamos sobre alguns problemas. O primeiro problema nós falamos da culpa. Depois falamos sobre o problema de assumir as responsabilidades pelas consequências, aprender a assumir essas responsabilidades. E o terceiro problema que nós falamos foi o problema do temor a Deus. E depois começamos a falar sobre as oposições. Foi quando começamos na semana passada e hoje eu quero continuar com vocês. E a gente citou ali, nessas oposições, 4 tipos de oposições que todos nós iremos enfrentar. A oposição satânica, a oposição humana, que eu chamo de oposição externa, a oposição da própria carne, ou seja, interna de nós mesmos, e a oposição mundana, que é o sistema do mundo. Deixa eu ler com você então, 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 10 a 13, ok? Diz assim a palavra de Deus: mas você tem seguido de perto o meu ensino. Quem está falando aí, queridos? Paulo falando a Timóteo, seu filho na fé. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei. Paulo falando aí. Quanta perseguição suportei. Mas
De todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, olha o texto que está escrito, queridos. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus, vai acontecer o quê? Serão o quê? Perseguidos. Então o texto deixa de forma muito clara para nós. Se você escolher construir sua vida seguindo a Jesus e viver essa vida de forma piedosa, você será perseguido. E essa palavra perseguido, a ideia de perseguido, tem uma série de coisas que estão inseridas nesse contexto de perseguidos. Depois a gente vai conversar melhor sobre isso. Contudo, o texto completa: os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo o quê? Enganados. Agora vamos lá em Efésios 6. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vou repetir. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta, a nossa guerra, nossa batalha. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender que espiritualmente existe uma guerra. Existe uma batalha que acontece na nossa vida espiritual. E essa batalha espiritual, ela acaba sendo representada nesse mundo físico, esse mundo que nós estamos vivendo. Você está entendendo, querido? Amém? Então existe uma luta. Agora, a nossa luta, o texto vai dizer, não é contra seres humanos. Não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, o texto diz: vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes. E ele vai começar a dizer: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, também usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem também o quê? O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém. Nós hoje vamos começar a falar sobre a oposição satânica. Então, nós precisamos entender que o diabo, ele é o nosso arqui-inimigo. Ele é aquele que está tentando nos matar, roubar e o quê? Destruir. E nós falamos no domingo passado, e é bom a gente relembrar isso, de que Jesus, ele não está com a espada na mão, e o diabo com outra espada, e os dois estão ali guerreando. Não existe isso, queridos. Jesus já venceu o diabo. Muita gente acha e olha para a ideia de batalha espiritual como se Jesus estivesse com uma espada, o diabo com outra, e Jesus tendo que batalhar com o diabo. O diabo já foi derrotado, o diabo já foi vencido. Você crê nisso, meu irmão? Ele já foi vencido. Jesus já venceu. Aleluia. Agora, quando nós estamos falando de essa oposição satânica, nós estamos nos referindo a todos os ataques diretos de Satanás contra a igreja, seja ela na sua individualidade, ou seja, na sua vida pessoal, e que vai tentar fazer com que isso reflita na coletividade dessa igreja, ou seja, ele quer atingir a sua vida, e ao atingir a sua vida, ele quer atingir a sua família,
e ao atingir a sua vida e a sua família, ele quer atingir a igreja de Cristo. Esse é o objetivo de Satanás. Ele quer se opor, o trabalho dele é se opor. Então tudo que você e eu tentarmos realizar, tudo que eu e você tentarmos fazer para o reino de Deus, ou para qualquer coisa nesse mundo, porque a gente tem aquela ideia de fazer as coisas do reino de Deus, é só fazer as coisas na igreja, e você tem que tirar isso da sua cabeça, querido. Você na sua vida pessoal, você no seu dia a dia, você na sua faculdade, você na sua casa, você lavando sua louça, você estudando, você trabalhando, você está vivendo o reino de Deus. Você está entendendo isso? Tem gente que fala assim, eu trabalho no reino de Deus, por quê? Porque eu estou lá no som da igreja, porque eu toco no louvor. Não existe isso. Isso também é parte do reino de Deus. Mas o reino de Deus é a totalidade, é o governo de Deus em tudo que nós estamos fazendo. Então o diabo, ele vai atacar você até na hora de lavar a louça. Que isso, pastor? Porque ele está aí para isso. Ele veio para matar, roubar e destruir. O que ele puder fazer para tentar destruir você e, através disso, apontar também suas armas para a igreja e sua família, certamente ele o fará. Quer ver? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 4. Como Satanás faz isso contra nós? Como que ele vai atuar? Bom, ele fará isso através das tentações. De que forma? Das tentações. Vamos em Mateus, então, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Olha o que aconteceu com Jesus. Vamos lá? Você está aí? Amém? Então, Jesus foi levado, estou lendo na NVI, ok? Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, o Espírito Santo, para ser o quê? Tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Aí depois disso, o tentador aproximou-se dele e disse... Agora, a gente vai começar aqui a entender o seguinte. Quando ele fala, o tentador aproximou-se dele, a gente vai pensar, o diabo se materializou. Como que aconteceu isso? De que forma aconteceu isso? A Bíblia não deixa de forma clara. Talvez o diabo pode ter usado o corpo de alguém aparecido ali e tentado conversar com Jesus. Tentado não, conversado com Jesus. Mas Jesus tinha essa visão espiritual de todas as coisas. Mas vamos lá. Então o diabo apareceu a Jesus. Aí ele vai dizer o seguinte, olha só. Se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu então, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Bom, Jesus estava 40 dias e 40 noites de jejum. Então ele estava com fome. Aí quando ele estava com fome, o diabo, percebendo que ele estava com fome, porque ele veio como homem nessa terra, ele tomou nessa forma humana, então ele sentia a fome como nós sentimos. O diabo se aproximou e disse, manda essas pedras, já que você é filho de Deus, já que você é Deus, transforma essas pedras em pães, porque você é capaz de fazer isso. Aí Jesus vai responder, peraí, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede de Deus. Aí o diabo perdeu a primeira, aí vamos para a segunda. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, que agora ele vai acrescentar uma outra coisa, olha só, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Nesse momento o diabo faz o quê? Ele cita um texto bíblico. Ele cita uma palavra. Está escrito. Aí Jesus vai responder, mas também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Talvez a sua versão seja, não tentarás o Senhor seu Deus. Amém?
E vamos lá. Aí ele vai dizer, bom, Jesus venceu mais uma. Depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Bom, aí você começa a ter aquela visão, né, porque é uma batalha espiritual que está acontecendo, e os olhos espirituais, obviamente, estão abertos ali, e eles estão vendo. E o diabo apresenta a Jesus todos os reinos do mundo, e todo o esplendor, toda a luxúria, todas as riquezas, tudo que o mundo poderia oferecer, ele diz para Jesus: tudo isso te darei. Ele só pode dar algo que ele tem. Então ele diz para Jesus: tudo isso te darei se você prostrado me adorares. Aí ele pegou pesado. Aí Jesus lhe disse, aí Jesus já definiu: retire-se, Satanás, pois também está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e é o que aconteceu, os anjos vieram e o serviram. Quando acontece esse momento, queridos, entenda uma coisa: quando Jesus, ele depois de ser batizado, vai ao deserto para ser tentado, acontece algo muito importante aqui. Essas 3 tentações que Jesus passou apontam para todo tipo de tentação que nós enfrentamos. Ele foi aos 3 pontos que todo ser humano será tentado em todo o tempo sobre a terra. E Jesus fez questão de nos mostrar que ele venceu todo tipo de tentação. O diabo lhe ofereceu poder, o diabo lhe ofereceu dinheiro, o diabo lhe ofereceu soberba, luxúria, né? Tudo isso. O diabo lhe ofereceu. E percebemos algo interessante também, que tudo que o inimigo ofereceu são coisas que justamente mais o homem procura. Já percebeu isso? Como que nós nos esforçamos para a gente poder conquistar, para ter uma boa casa, um bom emprego, um bom salário, um bom carro, e dar uma boa faculdade para o filho, né? E a gente fala, né, isso é para a gente poder ter mais conforto, né? E a gente está nessa busca frenética. O ser humano vive essa busca. E o diabo ofereceu, por quê? Ele está oferecendo porque ele tem para dar, ele tem para entregar. E Jesus deu as respostas que o diabo precisava ouvir. Agora, existe uma tentação aqui que o diabo também trouxe para Jesus, que foi tentar lançar um outro tipo de problema na vida de Jesus, que é o problema que também nós enfrentamos, que é tentar ao Senhor Deus. Olha só, na segunda maneira, segunda forma, ou segundo momento, perdão, que o diabo chega para Jesus e fala assim: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, olha só, está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito. Ou seja, Deus, quando você se jogar, ele vai te segurar. O diabo está falando, se você se jogar, ele vai te segurar. Olha a estratégia do diabo aqui, está de forma muito clara para a gente. Se Jesus se jogasse, você acha que Deus iria segurá-lo? Não. Por quê? Porque o próprio Jesus estaria quebrando um princípio. Aí Jesus dá a resposta: não tentarás o Senhor teu Deus. Você não pode tentar o Senhor teu Deus, não põe à prova o nosso Deus. E é interessante isso, como que o diabo, ele trabalha nessas tentações que vêm sobre nós, tentando lançar dúvida. Por vezes, você está enfrentando uma guerra, uma batalha, uma luta, uma enfermidade, e o inimigo fala para você: ué, mas você não serve a Jesus? Ué, você não adora Jesus? Ué, você não abriu o coração para Jesus? Ué, você não prega? Você não anuncia? Você não ora?
Você não lê a Bíblia, você não medita, você não vai à igreja. Por que está acontecendo isso com você? Você percebe como o diabo ele é astuto? Ele não só te oferece alguma coisa que é tentadora aos teus olhos, à sua carne, mas ele lança sobre você a dúvida. Ele quer que você caia na dúvida. Ele quer que você faça algo onde você irá até se arrepender, mas ele vai jogar sobre você. Você creu e não aconteceu nada. Você orou e o milagre não veio. Se Jesus pula, Jesus quebrava lá no chão. Por quê? Porque ele estaria quebrando um princípio. Ele sabia disso. Espera aí, eu não posso provar o meu Deus. Não tentarás o Senhor seu Deus. Meu Deus, não posso tentar o Senhor Deus. E tem muita gente que pega a palavra de Deus, e muita gente faz isso, e vai declarando a palavra, pela fé, amém. Se você declara pela fé, você tem que crer. Agora, acima de tudo, você tem que crer na vontade soberana de Deus. Você tem que crer que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus não é obrigado a fazer o que você quer. Você está entendendo isso, querido? Porque o que Jesus estava passando ali, o diabo estava tentando para ele. Fala para Deus o que ele tem que fazer. É isso que ele estava falando. Naquela tentação foi, fala para Deus o que ele tem que fazer, porque está escrito. Eu já vi muita gente dizer em mensagem, falar assim, olha, você tem que pegar a palavra e reivindicar do Senhor. Você tem que dizer para Deus que Ele falou. Espera aí, meu irmão. Ei, Ele continua sendo Deus. Não põe à prova o Senhor, você não precisa pôr à prova o Senhor, não. Ninguém precisa pôr à prova Deus. Deus não precisa provar nada para nós. Ei, Deus não precisa provar nada para você. Ele já provou do seu amor, dando Jesus por nós. Ele deu tudo por nós. Mas se você está esperando dessa terra alguma coisa, somente dessa terra você espera alguma coisa, você vai viver tentando provar a Deus o tempo todo. Por que Deus está deixando fazer isso? Por que Deus está deixando fazer aquilo? E muita gente já caiu nessa tentação, e muita gente hoje está longe de Deus. Alguns estão culpando Deus porque perdeu um ente querido, alguns estão culpando Deus por uma enfermidade, alguns estão culpando Deus por uma série de coisas, porque não venceram essa tentação que Jesus venceu. Não ponha Deus à prova, Ele está no controle de tudo. Nós não vivemos pelo que vemos, nós vivemos pela fé. É fé, querido. Se teus olhos, os meus olhos, estiverem voltados somente para essa terra, por quê? Porque o diabo nessa terra pode nos oferecer tudo o que você imagina. Ele pode te dar tudo nessa terra, porque Ele tem poder para isso. Não é que Deus não esteja no controle das coisas, Deus está no controle de tudo. Mas fomos nós, seres humanos, que falhamos com Deus, que pecamos contra Deus, que entregamos a Ele. E hoje, eu não posso simplesmente dizer, Deus tem que fazer o que eu quero, porque está escrito. Mas está escrito, meu querido, não tentarás, não brinca com Deus, não tente colocar Deus à prova, não pense que Deus não está no controle, Deus está no controle. Entenda uma coisa, Deus é o nosso Senhor soberano, Criador de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o seu coração, Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas guerras, Ele sabe das suas batalhas, e Ele te faz mais que vencedor, mesmo na hora da prova, da luta, da guerra, da tentação, porque o diabo está tentando você a duvidar de Deus, de que Deus faz, de que Deus realiza, de que Deus pode. Isso é uma estratégia satânica. A gente está pensando que a gente está lidando com um bicho chifrudo, olhando para a gente, vindo contra a gente, com uma espada na mão para nos matar. Ele não é assim não, irmãos. Ele é esperto. Ele é articulado. Ele vem te lançando as palavras. Ele vem te oferecendo as coisas. Ele vai te lançando a dúvida. Não foi diferente no Éden. Quando Deus falou, daquele fruto não coma. Aí quando Ele foi conversar com Eva, certamente não morrerás. Não foi isso que Deus quis dizer. Ele lançou a dúvida na mente de Eva, naquele instante.
Ele continua fazendo a mesma coisa na sua vida hoje. Você sabe que tem muito jovem, vocês vão estar aí no Desmascarados, né, a Rede Tim, e vai ficar pensando assim, tem muito jovem, eu conheci jovem que dizia assim, eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida, eu não sei nem se Deus existe. Jovem crente entre aspas, criado no Evangelho, pais cristãos, e não conseguiu compreender quem era Deus de verdade. As dúvidas são coisas que fazem parte da nossa vida. Você sempre terá uma dúvida em alguma coisa, meu irmão. Eu e você vamos enfrentar as dúvidas. Mas nunca ponha à prova, nunca ponha Deus à prova. A dúvida pode ser entre você e sua fé, o momento que você está vivendo, a guerra que você enfrenta, mas nunca pode ser relacionada à pessoa de Deus, porque o meu Deus e o seu Deus nunca falha, nunca erra, está no controle de tudo. Amém? Então que essa oposição satânica caia por terra na sua vida, na autoridade do nome de Jesus. Eu lembro quando nós fomos sepultar, né, porque nós tivemos aquela dor que sentimos tão grande na perda do Zeca, né, que era contrabaixista aqui, que morreu aos 42 anos de idade, infartou e faleceu. Amigão de todos nós aqui, todo mundo aqui quase conhecia, quase todos aqui, né? Já deve fazer uns 8 anos, mais ou menos, 6 anos. E eu lembro que no sepultamento do Zeca a gente ficava pensando, Senhor, gente muito abatido, muito triste mesmo. Foi um tempo de muita dor para todos nós, muita dor. E eu lembro que no sepultamento eu falei, eu vi, que eu estava indo para o sepultamento, e eu ouvia uma pastora, esqueci o nome dela agora, da Renascer, Bispa Sônia, e ela falava assim, em toda a luta, e ela estava ministrando e falava, não permita que haja crise na sua fé. Tudo que Deus permite acontecer na sua vida está acontecendo, Deus está permitindo, mas essas coisas não podem ser crises da nossa fé. Muito pelo contrário. E aquilo, ela foi falando aquilo e falando outras coisas, aquilo foi entrando no meu coração, eu estava a caminho do sepultamento. Eu não tinha visto ainda o Zeca ainda no caixão, não tinha visto ainda. Estava indo para lá, meu coração estava apertado demais. Eu estava ajudando a família, vendo papéis, vendo o sepultamento, tudo que tinha que resolver para o sepultamento eu estava vendo. A família não tinha condições de resolver isso emocionalmente. Aí sobrou, o pastor tem que resolver. Então você chora, você assina papel, você faz tudo que tem que fazer, e às vezes nem chora, você segura, tem a hora de chorar. E eu lembro que eu falava ali, não pode ter crise em nossa fé. Eu não estou em crise na minha fé porque o Zeca partiu. Eu não estou em crise na minha fé porque minha empresa faliu. Eu não estou em crise na minha fé porque uma doença está sobre meu corpo. Eu não estou em crise na minha fé porque o casamento não está do jeito que eu sonhava. Eu não estou em crise na minha fé porque minha empresa não está bem. Eu sei que estou enfrentando uma prova, uma luta, uma guerra, mas a minha fé não há crise. O meu Deus continua o mesmo. O meu Senhor continua o meu Deus. Ele é o Senhor, Ele está no controle. Nada passa desapercebido aos seus olhos. Eu não vou pôr o meu Deus em prova. Ele não precisa me provar nada. Ele já provou o seu amor. Essa oposição satânica é terrível, queridos. Somos tentados nessa oposição a acharmos que somos capazes por nós mesmos. Quer ver? Vamos ler Atos capítulo 14. Deixa eu ler alguns textos bíblicos com você agora. Atos 14, para a gente partir para o encerramento de hoje. Atos 14, a partir do versículo 8 até o 20, diz assim:
Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. Olha o que eles fizeram. A Barnabé chamaram de Zeus, e Paulo chamavam de Hermes, porque Paulo era quem trazia a palavra. Então Barnabé começou a chamar: é Zeus que está conosco. Paulo é Hermes que está conosco. São deuses que estão conosco. Aí olha o que aconteceu. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois, coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão, quando falamos de multidão aqui, estamos falando geralmente de 1000 pessoas. A multidão queria oferecer-lhes sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhe chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, olha só o que está no texto, irmão, você gosta de Bíblia aí? Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse o quê? Sacrifícios. Mesmo eles falando: nós somos humanos como vocês, nós não somos deuses, nós viemos trazer o nome de Jesus, pregar Jesus que está vivo. Eles não queriam saber, os deuses são vocês. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram então o ânimo das multidões. Aí já começaram a detestar Barnabé e Paulo. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Vamos a outro texto, rapidinho. Pula aí para o capítulo 16. De 16 a 18. Vamos lá. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia Paulo e a nós gritando. Olha o que ele estava falando. Ela estava falando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se então e disse ao Espírito. Quem é que estava falando? A moça, não é isso? A moça seguia Paulo ali, dizendo, eles são servos de Deus Altíssimo, estão pregando o caminho da salvação, e falando o tempo todo. Aí Paulo já não aguentava mais, parou e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito maligno a deixou. A tentação nem sempre se apresenta como um monstro horrível. Nem sempre. Mas geralmente como algo que consiga nos atrair.
Você sabe que uma das maiores tentações que nós enfrentamos é a tentação da soberba, do orgulho, da prepotência, de achar que somos bons, de achar que a gente fala bem, que a gente prega bem, que a gente toca bem, que a gente canta bem, que a gente faz isso bem, que a gente faz isso muito bem, que a gente cuida bem do discípulo, que nós somos bons. E sabe como o diabo faz? Ele faz exatamente isso. Como que ele iria destruir o ministério de Paulo? Dizendo para todo mundo, olha, esse aqui, vamos matar, porque desse jeito não tinha como destruir. Paulo não dava o braço a torcer. Então vamos fazer um jeito. O diabo articulou, vamos elogiá-lo. Aí eles são como os deuses. E ele, não, nós não somos, nós somos humanos como vocês. E mesmo assim, a maior dificuldade. A nossa geração gospel, ela é produtora de deuses. Que silêncio. Falei alguma coisa errada? Nós produzimos às vezes deuses. E não é culpa das pessoas, dos outros que estão ministrando bem, às vezes pregando muito bem, sendo usados por Deus, não. É o povo que produz os seus próprios deuses. Se for o cantor tal no dia tal lá na igreja, eu estou lá. Se for o pregador tal no dia tal, eu estou lá. Se for, eu quero estar lá. Nós produzimos nossos próprios deuses. E é por isso que muita gente cai nessa tentação, porque é levado pela soberba, pelo orgulho e pela prepotência. Acha que é bom. Quando você achar que é bom, meu irmão, você está perdido. Quando você deixar de lado a sua dependência de Deus, escuta isso. Quando eu deixar de lado a minha dependência de Deus, quando você fizer isso, nós estamos perdidos. Se você achar que é capaz por si mesmo, você está perdido. Se você achar que consegue por si mesmo, você está perdido. Nós dependemos de Jesus. Nós dependemos do Espírito Santo. Se nós nos voltarmos para nós mesmos, nós estamos perdidos. O diabo nos tenta o tempo todo. Olha como que está. Olha o que você está fazendo. Olha, está dando certo. Todo mundo gosta de elogio, irmãos. A esposa gosta de um elogio do esposo. O esposo gosta do elogio da esposa. Porque elogio não é ruim, não. O pai gosta do elogio do filho. O filho gosta do elogio do pai. Não é pecado você elogiar ninguém. O problema não é você elogiar, é quem é elogiado. Como que ele vai fazer com isso? Como que ele trabalha isso na sua vida? Como ele lida com isso? E o diabo, ele é astuto. Por isso que a tentação não é um monstro horrível que se apresenta para você, não. Cuidado. Cuidado. Continue sempre declarando, Senhor, eu dependo de Ti. Mas não diga isso só para você no seu quarto, diga para as pessoas também. Diga para as pessoas também. É Deus fazendo a obra, é Deus fazendo a obra, é Deus em suas misericórdias sobre a minha vida, é Deus com sua graça sobre a minha vida, é Deus com seu amor sobre a minha vida, é Deus com seu perdão sobre a minha vida, é Deus que está vindo sobre mim, que está cuidando de mim, porque se fosse por mim, eu não estaria aqui, mas eu escolhi viver debaixo dessa graça, eu vivo agora debaixo dessa dependência de Deus. Porque a gente só vai conseguir vencer essas tentações pela graça de Deus, pela dependência do Espírito Santo. Essa oposição satânica, irmãos, vai ser o tempo todo até Jesus voltar. O tempo todo. Então, como eu venço a oposição satânica? Dependência de Deus. Declarações pela fé da palavra. Prática da palavra. E a Bíblia fala de resistência, a ideia de se contrapor.
A Bíblia fala sobre vigilância, a Bíblia fala sobre oração. Os meios que nós temos é o louvor, a oração, a pregação, o serviço. São os meios que nós temos de mostrar a dependência de Deus, a declaração pela fé da palavra, a prática da palavra, a resistência pela palavra, a vigilância. Não é à toa que Jesus disse: vigiai e orai. Para quê? Para quê? Não entreis em tentação. Vigiem. Vigiem. Antes de orar, ele já mandou vigiar. Vigiem. E é interessante, queridos, o diabo ele vai articulando, até te levar aonde ele quer. Se você e eu não dependermos da voz do Espírito Santo, se eu e você todos os dias não dobrarmos os nossos joelhos e falar: Senhor, tem misericórdia de mim, para que eu ouça a sua voz, para que o diabo não me engane, porque o diabo tentou fazer isso com o próprio Deus, a pessoa de Jesus. E o que você acha que ele vai tentar fazer com a gente? Ele sabe que já está derrotado, ele já sabe que já perdeu. Então o que ele vai fazer? Agora eu quero destruir o máximo de pessoas possível, eu vou levar o máximo que eu puder comigo. E você é o alvo dele, eu sou o alvo dele. Mas em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. A nossa dependência vem dele. Olha só o que diz Apocalipse 12, 11. Eu vou encerrar com 2 versículos agora. Apocalipse 12, 11, Tiago 4, 7. Nós estamos falando sobre a vida que escolhemos viver, como temos construído a nossa vida e como nós temos que lidar com o problema das oposições. Estamos falando sobre a oposição satânica. Olha só o que diz Apocalipse 12, 11. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Amém? Você está lendo esse texto aí com a gente? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte, não amaram a própria vida. Aleluia! Você quer vencer a oposição satânica? Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. É o sangue de Jesus que é poderoso, que nos purifica de todo pecado, que nos lava. A nossa dependência está nele, só nele. E pela palavra do testemunho que deram, não importa se eu tenho que morrer, eu vou morrer, porque eu amo mais o Senhor do que a minha própria vida. Eles estão dizendo o seguinte, está dizendo, aqueles que vencem, que vencerão, são aqueles que olham para Jesus, que entregam suas vidas a Jesus, que testemunham de Jesus, e estão prontos a pagar o preço por Jesus, mesmo que lhe custe a própria vida. É fácil a gente falar isso num país onde nós somos livres, onde a gente pode pregar em qualquer esquina. Agora conversa com os irmãos das igrejas perseguidas. Veja os testemunhos. Assistam os filmes. Nós podemos vencer, queridos, pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do testemunho. E diante da morte, quando o mundo nos oferece, a morte ali, foi o que o diabo fez com Jesus, lhe ofereceu todos os reinos, tudo que tinha, isso era morte, porque ele não amou a própria vida, ele não quis essas coisas. Não, só o meu Deus eu vou adorar, eu não abro mão disso. Aleluia. E Tiago 4,7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele
Vai fazer o quê? O texto começa assim: portanto, submetam-se a Deus. Dependência de Deus, total, submissão, debaixo da missão que Deus te entregou. E depois, aí resistam. Você tem que se contrapor, você tem que ir contra o que o diabo está te oferecendo, que você sabe que é contrário à palavra de Deus. Resistam ao diabo, porque tem uma promessa aqui: o diabo vai fugir de você, o diabo vai fugir da sua casa, o diabo vai fugir da sua família, o diabo vai fugir da sua vida. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e a promessa é: ele fugirá de vocês. Ele vai ter medo de vocês, ele vai correr de vocês, mas você tem que se submeter a Deus e resisti-lo. Não se entrega, meu irmão, não se entrega não, meu irmão. Submeta-se a Deus, resista ao diabo. Vamos lá, vamos em frente, submetidos ao Senhor, dependentes de Deus, vamos em frente. Eu falei há poucos dias no café pastoral, não sei se alguém lembra. Quando o propósito é maior do que o desejo de reconhecimento, você não para. Guarde isso no seu coração. Quando o propósito é maior que o desejo de reconhecimento, nada te para, meu irmão. Muita gente quer ser elogiada para continuar fazendo a obra, quer ter o louvor para poder fazer a obra, quer ter admiração do pastor, quer ter admiração da igreja, quer ter admiração de fulano, quer ter admiração de ciclano. Quando você deseja mais o reconhecimento do que o propósito, você vai parar no meio do caminho. Mas quando o propósito é maior, você não precisa desse reconhecimento. Você não para, você segue em frente, porque você decidiu se submeter a Deus e resistir ao diabo. E ele vai fugir da gente, em nome do Senhor Jesus. Fique de pé e dê um aplauso a Jesus, mais forte que você puder. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Dê um brado de vitória ao Senhor. Glorifica o nome dEle. Aleluia. Ele é digno. Ele é Senhor. Aleluia.